Fala, seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus Cristo a todos vocês. Estou aqui nesse dia para fazer uma análise de Caim, apenas partindo do princípio da leitura do capítulo de número 4, versículo de número 1 a 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneiramente Caim, e descaiu-lhe o semblante, ou em algumas versões ficou transtornado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que estás transtornado? Por que descaiu o seu semblante? Se você proceder bem, não é certo que ainda será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Partindo apenas desse texto, eu quero já começar a minha análise dizendo que Caim não era um homem, um camarada que tinha um coração puro. Caim não. Caim, o coração dele era mau, muito mau. Por que eu digo isso? Porque ele não se alegra com a vitória do irmão dele. Quando Deus aceita o seu irmão e a oferta do seu irmão, ele automaticamente se ira. Ou seja, ele não fica feliz com a vitória do irmão dele. Ele não fica feliz por Deus ter aceitado o irmão dele e a oferta do irmão dele. Então isso já mostra para mim que o coração de Caim não era puro. Caim, ele faz as coisas por fazer. Ele faz para homens. Ele faz para ser aceito. Ele faz porque ele não aceita a derrota em sua vida. Ele não faz porque ele ama a Deus. A gente já vê isso logo na hora que ele já vai ofertar. Ele não oferta com a primícia, com o melhor do seu coração, da sua alma, do seu espírito, não. Ele apenas oferta, diferentemente do seu irmão. Quando eu vejo essa ira de Caim, versículo de número 5, irou-se. Quando eu vejo que ele se ira por Deus ter aceitado o irmão dele, eu vejo nele um egoísmo. Eu vejo nele uma soberba. Eu vejo em Caim uma capa de farisaísmo. Eu vejo em Caim alguém que só quer ser o vencedor. Alguém que só quer ser o vencedor, ele não aceita a derrota. Alguém que não sabe lidar com a rejeição. Caim era alguém que não sabia lidar com a rejeição. Caim era alguém que não sabia lidar com a palavrinha chamada não. Ele só sabia lidar com sim. Quando não bateu a porta dele, ele não sabia como lidar com isso. Caim era alguém que só queria o sim. Caim era alguém que só queria ser o primeiro. Ele não aceitava estar em segundo. Ele tem que ser o primeiro. O texto deixa isso bem claro, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o vencedor. E quando o Senhor ele se atenta a Caim, nós vamos ver que o Senhor se atenta primeiro a Caim, depois a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus olha o ofertante, para depois olhar a sua oferta. Primeiro Deus olha o ofertante, ou seja, o coração dele não era bom, porque Deus olha primeiro para ele e fala: opa, Caim não está legal não. Então automaticamente também a sua oferta não vai ser legal, porque se o ofertante não está bem, automaticamente a sua oferta também não vai ser legal. E a gente vê isso quando o Senhor vai falar do perdão e do dízimo lá no Novo Testamento, que eu não quero entrar em análise aqui, porque a gente vai analisar apenas esse texto. Então, a partir desse texto nós vemos Caim é egoísta, soberbo, uma capa de farisaísmo, alguém que só quer ser o vencedor, alguém que não sabe lidar com a rejeição, alguém que não sabe lidar com o não, alguém que só sabe ouvir o sim e alguém que só quer ser o primeiro
e por isso o Senhor não se atenta à sua oferta e nem a ele, porque ele não estava preparado para entregar uma oferta ao Senhor, porque ele era mau, o coração dele era mau. Quando nós vemos, irou-se e ficou transtornado. A gente vai ver no versículo de número 8 e no versículo de número 7, que o Senhor aconselha ele, mesmo assim, ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. Caim, ele mata Abel. Então eu vejo aqui que Caim, ele é uma pessoa que sucumbe aos seus desejos carnais. Caim é alguém que guarda rancor, guarda ira, guarda mágoa. Caim era alguém que sucumbia aos desejos do maligno, porque tanto o pecado quanto os desejos carnais dele batiam a porta dele. Então ele, além de ser uma pessoa que sucumbe aos seus desejos carnais, o inimigo ali, usando isso para com ele, ele sucumbe aos desejos carnais e também sucumbe aos desejos do maligno. E ele é quem? Quem é Caim nesse texto? Além de todas essas outras coisas que eu já disse, essas outras características dele, ele é um assassino. O texto vai nos mostrar que ele é um assassino. O texto vai nos mostrar que o pecado dele é planejado. Ele planeja o pecado. Vamos ao campo, versículo de número 8, pecado planejado. Não foi um acidente. Ele não estava brincando com seu irmão, ou aconteceu alguma coisa, o irmão dele caiu, morreu. Não, ele planejou. Vamos ao campo. Pecado planejado. Olha como que o coração dele era mau. Como que o Senhor vai aceitar a oferta de um camarada desse? Alguém mal intencionado, alguém sagaz. Caim era alguém falso. Caim era alguém traíra. Caim era alguém que a voz do pecado falava mais alto do que a voz de Deus no seu coração. Alguém que a voz do pecado falava mais alto do que a voz de Deus em seu coração. Caim era alguém que cedeu à sua ira e não teve domínio sobre si. Quando a gente olha o versículo número 7, número 8, a gente vai ver isso. Caim era alguém que abriu mão da presença de Deus e de sua família por causa da inveja. Abriu mão da presença de Deus e da sua família por causa da sua inveja. Caim é um mau exemplo. Caim é um mau exemplo. Caim era alguém mentiroso. Caim era alguém rebelde. Caim era um homicida. Partindo apenas desse texto, eu vejo todas essas características ruins em Caim. Todas as características ruins. Vejo outras também, mas se atendo apenas a esse texto, nós vemos o que um coração mau, o que um coração invejoso, egoísta, soberbo faz com uma pessoa. Partindo apenas desse versículo, nós vemos alguém que se deixa levar pela ira, pelas suas emoções, alguém que não tem domínio sobre a sua natureza carnal, alguém que escolhe o pecado, alguém que escolhe os desejos carnais, alguém que escolhe satisfazer os desejos carnais do que satisfazer o desejo da voz do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Então, partindo desse princípio, eu quero dizer para vocês nessa análise: Caim era mau, Caim era do maligno, Caim tinha o coração mau, Caim não tinha um coração transformado, Caim não era um bom ofertante, Caim não era um bom irmão, Caim não era um bom servo de Deus, Caim não era um bom dominador de si mesmo, Caim não era um cara amoroso, Caim era mau, e por isso as suas obras, os seus atos, a sua oferta era má, porque tudo que ele fazia, tudo que Caim fazia, sempre vinha com uma segunda intenção por trás, porque quando o irmão dele aceita e ele não, ele se ira, ou seja, segundo as intenções. Caim era alguém falso, mascarado. Caim era do maligno. Essa é a minha análise sobre Caim, apenas partindo
desse texto de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1 a número 8. Deus abençoe.